E aí, boa noite. Tava aqui no escritório, já terminei os meus atendimentos, falei, deixa eu conversar com o povo, faz tempo que eu não falo de traço de caráter, né? A gente sempre tá falando de dependência emocional, dos perfis, de como que se manifesta, de como que se desenvolve, de onde vem, mas hoje eu quero falar para vocês sobre os traços de caráter, tá? Sejam todos bem-vindos, conforme vocês forem entrando a gente vai dando sequência aqui, né? Então, uma coisa que é muito importante a gente saber, né, primeiro de tudo, é que todos os seres humanos, nós temos os 5 traços de caráter no nosso corpo, né? E até aqui eu acredito que a maioria já sabe, né? Mas uma coisa que é importante a gente sempre deixar claro é que todos nós temos, ou seja, as dores dos nossos traços nós vamos de vez em quando ter alguns e de forma mais comum ter outros, né? Especialmente aqueles traços que estão mais relacionados, né, com os nossos picos, né? O que são os picos? São aqueles traços que nós temos o maior registro do nosso corpo, né? Quando a gente faz análise corporal aparece lá os traços, né, que a gente tem, né? Nós temos traços mais frios, traços mais quentes, traços que são intermediários, né? O rígido que é meio frio, meio quente, traços mais racionais, traços mais emocionais. Isso que vocês devem estar escutando aqui é a ventoinha do computador, tá ligado até agora, então ele vai dar uma refrescada aqui agora. E é muito importante a gente não só saber que existem os traços, mas conforme a gente for entendendo sobre os traços, quando a gente passa pelo processo de análise corporal e a gente entende quais são os traços, quais são os nossos traços, e uma coisa que eu sempre gosto de comentar é nós precisamos ter intimidade com os nossos traços, que é basicamente o que? Entender quando qual traço está na dor, quando qual traço está no recurso. E especialmente hoje eu quero conversar com vocês sobre a dor. Geralmente é o mais fácil de identificar, mas nem sempre a gente consegue saber a qual traço que isso é atribuído. Tá? Então é muito comum que a gente, geralmente quando a gente escuta vê um vídeo, vê uma publicação, um post, alguma coisa falando de um traço específico, quando a gente está sentindo a dor que é descrita ali, às vezes a gente se identifica com aquele traço. Mas nem sempre no nosso dia a dia a gente consegue ter essa sensibilidade para a gente entender, opa, é o traço X ou é o traço Y que estão querendo enroscar aqui alguma coisa. É lógico que quem faz análise corporal aprende muito bem sobre isso, mas é algo que com certeza todo mundo vai se beneficiar de saber. Tá? Então nós vamos separar por 5 traços de caráter. Eu até abri aqui o meu bloco de notas no computador. Só vou tomar cuidado aqui porque o meu suporte está meio capenga. Eu não quero que ele caia. E eu vou escrevendo aqui. Enquanto eu for conversando com vocês, eu vou escrevendo aqui. E aí, uma coisa que eu quero que vocês entendam de maneira bastante simples é o quê? É que, novamente, nós temos os 5, nós vamos nos deparar com esses 5 de uma forma diferente, alguns mais, outros menos, mas nós sempre vamos estar relacionados aí com esses traços, tá? Então, toda vez que a gente pensa em traços de caráter, a gente lembra lá do princípio, para a gente não esquecer disso, né? Os traços de caráter eles são formados durante a infância e eles são formados com base em dor. Lá no meu e-book a gente fala bastante sobre isso, que eu até comparo os traços de caráter aos calos da mão, ou seja, para desenvolver um calo eu preciso de um desconforto contínuo. Se for só desconforto, não desenvolve, e se for contínuo, mas não tiver desconforto, também não desenvolve. Tem que ser um desconforto e tem que ser contínuo. Então, o traço de caráter é a mesma coisa, tem um período da infância onde aquele traço vai estar sendo trabalhado, por assim dizer. Se houver desconforto e esse conforto for contínuo, esse desconforto for contínuo, já são quase 10 horas, então estou um pouco cansado, as palavras de vez em quando enrolam. Quando o desconforto existe e esse desconforto ele é contínuo, o traço se desenvolve. Por quê? Porque o corpo ele entende que ele precisa reagir àquele desconforto. A gente não quer viver de uma maneira desconfortável, tá? Então é natural que o ser humano, especialmente uma criança, toda vez que ele se depara com o desconforto, ele vai se mudar, ele vai fazer uma mutação ali, por assim dizer, para que ele consiga se adaptar e evitar aquele desconforto
e ter uma vida um pouco mais tranquila, tá? Agora, por que eu sempre falo do calo? Porque o calo é a mesma coisa. Se você machuca a mão várias vezes na mesma razão e você não para de fazer aquilo, talvez um trabalho braçal, alguma coisa desse tipo, que sempre está a mesma mão machucando, depois de um tempo você começa a ver que começa a dar os calos ali. É natural, porque é assim que se forma. Quando a gente entende isso, a gente entende o quê? Quais são as dores dos traços, né? A gente resume em traço esquizoide, a dor principal dele tem a ver com a rejeição, o traço oral tem a ver com o abandono, o traço psicopata tem a ver com a manipulação, o traço masoquista tem a ver com a humilhação e o traço rígido a ver com o sentimento de estar sendo traído, substituído e assim por diante. Entendidos isso. Marcos, mas na prática, vamos para a parte prática. Como que eu faço para entender se o meu traço está na dor ou por que eu sinto que eu sinto? Qual que é o traço que está sentindo isso? Que é o mais importante. Então, a partir de agora a gente vai se dedicar a entender isso, tá? Que é basicamente o quê? Quais são os traços ou quais são as formas de identificar se um traço está na dor ou não, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, do traço esquizoide, o traço esquizoide é o traço que eu menos tenho, tá? Quando eu fiz a minha análise, muitos anos atrás, deu lá que eu tinha 5% desse traço só, tá? Acho que ficou tudo na testa aqui, de repente, né? Não tem importância. Mas o fato é, o traço esquizoide, de uma forma geral, ele é um traço mais mental, né? Ele foi desenvolvido no período do útero, então é um traço mais mental. Ele não precisava, né, necessariamente se comunicar com outras pessoas, ele não precisava conviver com outras pessoas. As habilidades sociais do traço esquizoide não são lá muito boas, né? Porque ele não precisava se socializar com ninguém durante aquele período da gestação. Então se entende o porquê que ele é muito mental e porquê que ele é muito introspectivo. Porém, esse traço, apesar dele ter uma tendência a se isolar, não significa que ele tenha que fazer isso. Porém, quando eu começo a perceber que eu quero ficar mais tempo isolado porque os outros ambientes não são interessantes para mim, aí eu já começo a identificar a possibilidade de um traço na dor, que é quando eu quero ficar mais encolhido lá no útero. Por quê? Se você for pensar no traço esquizoide, o traço esquizoide ele se desenvolve conforme ele começa a perceber que aquele útero não é tão confortável assim, aquele ambiente não está tão legal. Então, toda vez que essa criança começou a perceber que o útero não estava tão legal e que ele meio que ficava incomodado de estar aqui naquele útero que estava desconfortável, por assim dizer, ele se fechava na mente, por isso que o traço esquizoide é mental. Então ele se fechava na mente dele, e era um lugar onde ele podia existir sem causar nenhum tipo de atrito, sem causar nenhum tipo de efeito naquele útero, por assim dizer, tá? Novamente, lá no e-book vocês entendem tudo isso. Mas uma coisa muito importante é que, por conta desse traço achar que ele estava sendo rejeitado pelo útero, e essa história vocês também já conhecem muito bem, ele se fecha. E ele começa a se isolar. E porque ele se isola, é natural que ele fica ali quietinho no mundo dele, não se conecta, não faz aquelas coisas que ele precisa. Se algo é desconfortável para ele, ele evita de fazer aquilo e volta para o mundo da lua, por assim dizer. Então, introspecção. Agora, não significa que o traço esquizoide, por exemplo, toda vez que ele se isola é porque ele está na dor. Não, isso na verdade para ele é uma coisa boa. Só que quando eu começo a perceber que a pessoa está se isolando demais, que ela não quer contato com outras pessoas, que ela não quer lidar com outras pessoas, que ela está o tempo todo isolada e querendo estar isolada, aí ponto, eu já identifiquei uma possibilidade desse traço estar na dor. Por quê? Porque ele volta a se comportar conforme ele aprendeu lá no útero. É quando o traço ele volta a agir e a se comportar do jeito que ele estava lá no útero, para evitar o desconforto que ele achava que ele estava causando no útero, e o útero respondendo ele ali de que estava realmente ruim, então ele ia maltratar a criança, e aí o feto ali, né, durante o período da gestação, se encolhe e fica mais introspectivo. Essa forma de funcionar de uma pessoa adulta, especialmente, evidencia a dor do traço esquizoide. Então, aqui já ficou claro para vocês o quê? Que toda vez que eu tenho um adulto funcionando da mesma maneira que ele funcionou quando ele era criança e estava vivenciando aquela dor, eu já tenho uma dica aí de que esse traço ele está na dor. Tá? Talvez até fique um pouco mais fácil para vocês conseguirem entender dessa forma. Então, toda vez que eu tenho um adulto, tá? Um adulto
20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40, 50, 60, 80, que está se comportando de uma forma infantilizada ou infantil, eu tenho a possibilidade de um traço na dor. Por quê? Porque eu estou me comportando da mesma forma que aquele desconforto que foi causado em mim me ensinou a me comportar. E o traço esquizoide, ele faz isso se isolando, se fechando. Porque uma coisa é quando o traço esquizoide ele se fecha para ele gerenciar as ideias dele. E aí ele se fecha, organiza a mente, se desconecta um pouco das pessoas e logo ele volta no tempo dele, dependendo, obviamente, de quanto daquele traço ele vai ter. Se ele tem bastante do traço esquizoide, a mente é muito ativa, então naturalmente ele vai precisar de mais tempo. Mas quando a pessoa só quer viver dentro do útero, aí é dor, tá? Então, Marcos, identifiquei que toda essa época, eu não quero contato com ninguém, não me sinto bem para me conectar com ninguém, as pessoas vêm, não quero abraçar, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, e ou na minha análise saiu bastante do traço esquizoide, ou eu simplesmente me identifico com esse traço. E aí o que acontece? Eu já comecei a entender que eu tenho um comportamento de um traço na dor, que é o quê? Quando eu começo a me isolar, seja porque eu acho que as pessoas não vão gostar de mim, ou seja porque eu acho que aquele ambiente ele não combina comigo, ou ele me faz mal, tá? Então, eu tenho um traço esquizoide que está tentando se isolar para se proteger de um desconforto, tá? Não é a criança ou o adulto que se isola para organizar os pensamentos, para dar aquela limpada na mente, para se desconectar, porque passou o dia inteiro se comunicando ou se conectando com pessoas e agora ele quer ter o momento dele. Isso para o esquizoide é bom. Quando esse traço ou essa pessoa passa a somente ficar escondido, somente ficar isolado, somente não quer papo com ninguém, não quer se conectar com ninguém, aí eu tenho uma dor. Até aqui tá ok? Vocês estão conseguindo acompanhar? Então, aqui a gente já consegue entender o quê? Vou repetir novamente, tá? Toda vez que eu tenho um adulto se comportando conforme aquele traço foi registrado na infância ou com características daquele traço que foi registrado na infância, eu já sei que tem dor ali, tá? Por quê? O traço esquizoide ele é um traço que ele agrega boas ideias, ele agrega a genialidade dele, ele agrega a racionalidade dele para o benefício das pessoas e dele mesmo, tá? Se esse traço, ao invés de fazer isso, ele fica só se fechando, só se encolhendo, só se isolando, então, novamente, eu tenho a mesma situação que foi gerada lá no útero, tá? Então, eu tenho um traço esquizoide na dor, tá? Quando a gente vai para o traço oral ele se desenvolve pelo entender ou pelo ler a situação como uma situação de abandono. O que isso significa? Significa que o traço de caráter oral, quando ele precisou de alguma coisa e não tinha ninguém ali para atender aquele desejo dele, seja porque as pessoas realmente não estavam ali para atender, ou seja porque as pessoas estavam ali, mas não conseguiam atender, que é o caso que eu sempre conto ali durante a análise corporal, né? Da criança que tinha ali o pernilongo, picou a perna dela e ela começou a chorar, criança, bebê, né? O primeiro ano de vida ali, né? O período da amamentação. Então, começou a chorar porque estava incômodo e o pernilongo picou e estava coçando e ela não tinha como coçar e também não sabia como comunicar e chorava. E a mãe vai olhar a fralda, não tem nada na fralda. A criança estava dormindo, então sabe que provavelmente também não é sono. A mãe pensa o quê? Então deve ser fome, vou dar comida para ela. E a criança mama, né? Recebe ali o acolhimento e tudo mais, só que ela não estava com fome, ela estava com a picada de um mosquito, só isso, tá? Então, por isso que essa criança, ela se sente abandonada. Marcos, pode ser que a criança tenha sido abandonada de verdade? Pode ser, mas geralmente o traço ele não necessariamente se forma com base no que aconteceu. O traço ele se forma, geralmente, por sentir que algo está acontecendo, mesmo que aquilo não tenha acontecido. Talvez aquela mãe estava cuidando da criança, só que a criança estava se sentindo sozinha porque o cuidado que a mãe estava dando para ela não era o suficiente para sanar as necessidades dela. Então, é diferente de a criança foi abandonada, de a criança se sentiu abandonada, a criança foi rejeitada, Marcos, durante a gestação, e do que a criança se sentiu rejeitada durante a gestação, tá? Então, existe essa diferença. No fundo, sempre importa mais o que a criança percebe do que realmente aconteceu. Por quê? Porque aquela mente ela vai se formar com base na percepção daquela criança. E ela não necessariamente vai se formar com base na realidade, por quê? Porque a realidade para cada um é diferente.
Para mim hoje pode ter sido um dia bom, para você pode ter sido um dia ruim. Pronto, aí, ó. Entendeu? Então, a realidade, ela depende muito de pontos de vista, de circunstâncias e assim por diante. Não tem como a gente determinar o que aquela criança vai sentir e como que ela vai sentir. Mas vamos lá, vamos seguir aqui o assunto. Como que eu faço para identificar um traço oral que ele está na dor? Tá? Então, a forma mais fácil de identificar que o traço oral está na dor, geralmente são duas formas, especialmente, tá? Então, a primeira forma é através da carência, tá? Lembra que a criança tentava se comunicar para ganhar um cuidado e não recebia, então ela ficava sedenta daquele cuidado. Isso é carência, tá? A carência geralmente é isso, eu quero atenção, eu quero acolhimento e ninguém me dá, e aí eu me sinto sozinha e as pessoas ao meu redor não entendem o que eu quero, por isso elas não conseguem cuidar das minhas necessidades. Essa é a forma de pensar de uma criança, obviamente, que não pode se resolver sozinho, por assim dizer, mas de uma forma geral é assim que o traço ele se forma, né? O bebê estava lá precisando das suas necessidades serem supridas, não tinha ninguém para suprir, ou quem estava ali tentando suprir não também conseguia suprir do jeito que a criança esperava, então ela sente como se ela estivesse sozinha, abandonada e assim por diante. Quando eu penso dessa forma, eu consigo entender o quê? A carência está muito relacionada com esse sentimento de que eu estou me sentindo sozinho. Eu não quero continuar sozinho. E a carência ela justifica especialmente o traço oral, ele é o traço que mais se conecta através de dependência emocional. Por quê? Porque por causa da carência desse traço, muitas das vezes ele vai aceitar nas relações, ou para ter alguém, para não se sentir sozinho, ele vai aceitar coisas que ele não deveria. Só que ele prefere aceitar aquilo e ter alguém do que muitas vezes ficar sozinho. Então sim, a carência ela é uma evidência de alguém que está com o traço oral na dor. Tá? Então, para ficar claro para vocês, como que eu identifico o traço esquizoide? Que o traço esquizoide está na dor. A criança ou o adulto que só fica isolado como se ela estivesse dentro do útero. O tempo todo ela quer se isolar de tudo e de todos. Tá? Não é aquela pessoa que ela se isola um pouquinho para ela organizar a cabeça, para ela assistir um filme, um seriado, alguma coisa que ela gosta, depois ela volta. Tá? E, novamente, depende da quantidade do traço que essa pessoa vai ter. Se ela tem bastante do traço esquizoide, é natural que ela vai levar mais tempo para organizar os muitos pensamentos, as muitas ideias, as coisas que tem na cabeça dela. Então, ela precisa de um espaço maior de tempo ali, isolado do mundo, por assim dizer. Mas não é o tempo todo. Tá? Até porque nós temos os 5 traços, falei no começo da live. Então, quando a gente entende isso, a gente já entende que o quê? Uma pessoa que quer o tempo todo ficar isolada de tudo e de todos, o traço esquizoide está na dor. Tá? Quando eu tenho traço oral, eu entendo o quê? O primeiro ponto do traço oral, para a gente identificar que ele está na dor, é carência. Tá? Então, quando a gente começa a perceber que uma pessoa é muito carente, ela faz de tudo para ter alguém, para ter amigos, ela faz o que ela não gostaria, ela se submete a situações ruins, ela deixa outras pessoas se aproveitarem dela para que essas pessoas continuem junto com ela, então ela fica fazendo favor o tempo todo para todo mundo. Sabe aquela pessoa carente? Ela precisa de atenção, ela precisa de ter alguém, ela faz amizade com todo mundo, ela tenta ser agradável para todo mundo, um desespero, chega da raiva. Entendeu? Por que ela está fazendo isso? Porque ela está com traço oral na dor. É aquela criança que de todas as formas possíveis ela quer conseguir um carinho. A Márcia, eu sofria muito com isso, sempre me isolava. Pois é, tá? Tem o traço esquizoide. É só o traço esquizoide que se isola? Não. Daqui a pouco a gente chega nos próximos. Mas o traço esquizoide, ele é evidência. A evidência do traço esquizoide na dor é aquela pessoa que ela se isola demais, tá? Nós podemos transitar entre os traços, ou temos mais de um. Nós podemos transitar entre vários traços. Todos nós... aqui aparece Luan Tonassi, né? Luan Tonassi. Então, eu não sei exatamente qual que é o nome que está aparecendo aqui. O seu nome, né? Está no Luan Tonassi, mas tudo bem. É Luan Tonassi. Acho que eu acertei. Lu. Então, Lu, é assim, ó. Todos nós temos os 5 traços de caráter. O que isso significa? Por exemplo, aí ó, show, é isso.
Então, o que isso significa? Significa que nós temos, durante todos os dias que a gente acorda, vou contar um exemplo aqui para você entender. Todos os dias que a gente acorda, nós temos 5 baterias diferentes, nós temos 5 formas de funcionar diferentes. Nós temos traços que são mais executores e traços que são mais passivos, que são mais menos ativos, por assim dizer. Nós temos traços que são mais frios e traços que são mais emocionais e assim por diante. O que isso significa? Vamos supor que uma pessoa ela tem um pico muito grande de rigidez, de psicopata e de oral, que geralmente é o que os brasileiros e as brasileiras têm com mais facilidade, tá? Então, vamos supor que o traço psicopata, por exemplo, ele é um traço mais frio, ele é um traço mais distante, ele se apega muito mais a benefícios, ao que ele ganha e aos interesses dele, do que as sensações, emoções e as conexões humanas como um todo. As conexões para o traço psicopata, elas são mais frias, elas vivem e existem mais por conta de interesse e de benefícios. Está errado? Não, é o jeito dele funcionar, tá? Desde que ele não, né, por assim dizer, não abuse, né? É o jeito dele de funcionar. Então, o traço rígido também ele é um traço mais reservado, ele não se expõe muito. Ele também tende a ser um traço mais racional. Então, vamos supor, por exemplo, que esses 2 traços, dos 3 que você tem, o traço oral seria o terceiro, que é o traço mais emocional, lá no seu trabalho você passa o dia inteiro sem se conectar muito com as pessoas. Por quê? Porque o seu ambiente de trabalho exige muita racionalidade, você precisa muitas vezes de cobrar as pessoas, você não pode levar muito em consideração as emoções. Então, em todo momento, você precisa ser aquela pessoa racional, que pensa, que não leva muito em consideração as emoções, que está isolando as emoções durante aquele momento. Isso é um jeito errado? Não, é o que o ambiente exige de você. Então, naturalmente, durante o dia, se aquelas pilhas iniciaram o dia todas cheias, mas você tem pilhas de tamanhos diferentes, que vão aqui simbolizar os seus traços de caráter, e você passou o dia inteiro gastando aquelas pilhas mais racionais, no final do dia, qual pilha que sobrou? Sobrou aquela que é mais emocional, que é o traço oral, que é mais carente, que a gente acabou de falar, especialmente quando o narrador ele fica mais carente. É aquele traço que quer mais atenção, que quer pedir um colo, que quer pedir um acolhimento. Então, geralmente, o que acontece? Durante o dia, você passou a maior parte do tempo usando os seus perfis ou seus traços de caráter mais racionais. Quando chega à noite, por exemplo, que você chega em casa, aí você não quer mais ser muito racional, você não quer mais ser muito frio, aí você vai lá com o marido, e aí você quer um carinho, você quer um cafuné, você quer conversar, entendeu? Então assim, os seus 3 traços, eles não mudaram. Durante o dia, você usou os mais racionais, então é natural que no final do dia só sobrou aqueles que são mais emocionais, aqueles que são mais afetuosos, por assim dizer. Então, é natural que durante esse momento você desligue um pouco aquela racionalidade e passe a existir de uma forma mais emocional, de uma forma mais confortável. É onde você tira o salto alto, vai colocar ali uma pantufa. Aqui agora em Mendoza, tá fazendo um pouquinho de frio, então a gente gosta muito, né, de pôr ali uma meia mais grossa, mais confortável, tapete. Então é aquele momento onde toda aquela racionalidade, aquela frieza fica de lado e só passa a existir, ou passa a existir com mais vontade, aqueles traços que são mais quentes, tá? Que são os traços mais quentinhos, por assim dizer. Vê se está fazendo sentido para você. Então sim, durante o dia você foi flutuando, dependendo das situações em que você precisou lidar, do jeito que você lida com as pessoas, se você se conecta muito com pessoas durante o trabalho, às vezes à noite você vai querer ficar um pouco mais recluso, um pouco mais isolado, um pouco mais no teu canto, e assim por diante. Depende muito das suas necessidades, depende muito das necessidades dos seus traços e do seu ambiente de vivência, tá? Vamos supor que lá no teu trabalho, por exemplo, você se expõe muito a emoções, tá? E aí você está o tempo todo tendo que acolher as pessoas, tá o tempo todo tendo que abraçar as pessoas, que entender. Então, assim, você está usando mais a parte emocional e o tempo todo se conectando com pessoas. Então, essa necessidade de conexão, ela pertence a alguns traços específicos. Quando você chega em casa, às vezes, você não vai ter muita paciência para pessoas. Por quê? Porque a sua bateria social, por assim dizer, ela foi gasta durante o dia. Você entendeu? Então, você flutuou entre os traços durante o dia que são mais emocionais, mais acolhedores, mais emotivos, mais sensíveis, para ir para os traços mais frios. Então, geralmente, à noite você quer
se desprender, você não quer escutar problema, você não quer saber de nada, você não quer ter que acolher ninguém. Por quê? Porque aquela bateria, por assim dizer, ela já foi gasta lá no trabalho. E isso é o que eu falo sobre... É isso que eu falo sobre as pessoas terem conhecimento e intimidade com os seus traços. Entender que, olha, hoje, por exemplo, eu tive que sair cedo. Eu tenho bastante do traço oral, então eu tive que sair bem cedinho. E aí ir lá no consulado, ir lá na migração, né? Tem uma questão minha que está encerrando agora. E aí, desde cedo lá, resolvendo isso, resolve aquilo, pensando em outro idioma, isso, aquilo. Então, assim, tudo isso gera muito desconforto para quem? Para o traço oral. Logo, eu precisei usar os meus traços mais executores durante o meu dia. Atendimento, isso, aquilo, ok. Chega no final do dia, esse traço está esgotado, por assim dizer. Então, eu preciso deixar ele repousar. Logo, eu flutuei novamente. Então, eu flutuei entre os traços mais executores quando eu precisei ser mais executor. Eu tenho bastante do traço rígido e bastante do traço masoquista. Eu sou muito executor, então eu tenho muita energia para executar. Só que em algum momento essa energia vai acabar. E o que significa? Na hora que acabar, eu não quero mais executar nada. Então eu flutuei. Dependendo do ambiente de vivência, né? Dependendo do ambiente onde eu estive, qual energia eu gastei por mais tempo, vai determinar qual a energia que eu vou ter no restante do meu dia. Tá? É uma explicação simples para você conseguir entender. Todos nós temos os 5 traços de caráter. Se eu uso 2 ou 3 no meu trabalho, o dia inteiro preciso usar esses 2 ou 3. No final do dia sobrou 2 ou 3 que não foram usados. Então é natural que esses vão ser manifestados no restante do meu dia. Tá? E aí eu preciso aprender a lidar com esses traços, administrar esses traços, negociar. Tudo isso a gente fala durante o processo de análise corporal. Negociar com esses traços, entender que a atividade que eu vou fazer hoje vai colocar 1 ou 2 traços na dor, mas... Então, pode ser que alguns traços entrem na dor por conta... Cortou aqui, eu vou repetir, tá? Então, pode ser que alguns traços entrem na dor por conta de alguma atividade que eu fiz, tá? Não necessariamente a dor, ela só vai existir por conta de uma relação, de um desastre ou coisas desse tipo. Às vezes, poxa, o oral eu tenho bastante traço oral, tive que fazer muitas tarefas desconfortáveis durante o dia. Pronto, o oral já ficou na dor. Agora eu preciso tratar esse oral, acolher ele para que ele não comece a emperrar como se ele estivesse se sentindo abandonado novamente. Ah, você não liga para mim, eu tô aqui cansado, estressado e você não tá ligando para mim. Então aí volta aquela ser como aquela criança que começa a fazer birra, por assim dizer. Então os nossos traços, quando a gente administra ele bem, a nossa vida ela vai fluindo muito bem, tá? E aí, como na outra live que a gente estava participando, né, aí o sobrepeso, essas outras coisas são só consequências de como que nós estamos administrando os nossos traços e entendendo a dor desses traços. Tá ok? Fez sentido para você? Se caso você tiver alguma outra dúvida e quiser mandar aqui, pode mandar, senão depois você manda lá no direct e eu vou responder para você com o maior prazer. Só para a gente seguir aqui agora, a segunda forma de a gente entender ou identificar que o traço oral ele está na dor, a primeira foi a carência e a segunda é pela fome emocional, tá? Então, geralmente o traço oral, olha só, o traço oral ele foi formado durante o período da amamentação. Tá? Então isso que eu quero que vocês entendam e vocês se apeguem muito a isso. O Jorge está comentando ali, ó. Eu me conecto com as pessoas somente o justo e o necessário. Sim, porque nós já conversamos, você é mais frio, você é mais desconectado das pessoas, você se conecta com as pessoas por um assunto aleatório, mas onde entra exposição, você não é uma pessoa de se abrir muito, tá? Então é natural, eu sou uma pessoa concentrada no que faço, me dedico a começar e terminar. Exato, então são traços executores que são mais distantes, tá? Olha lá, ó. Então o traço oral ele foi desenvolvido e ele se desenvolve durante o período da amamentação, tá? Então o período da amamentação, eu quero que você imagine uma criança mamando na mãe, tá? Então o que acontece? Essa criança, ela está ali recebendo mamar, tá? Ela chorou, ela fez alguma coisa, ela está ali recebendo mamar. Junto com esse mamar, ela não está recebendo mamar numa cadeira de ferro fria, dura, desconfortável, com parafusos ali arranhando. Não, ela está nos braços da mãe, tá? O seio da mãe é macio, o leite ele tem sabor, a mãe está ali balançando ela. Quero que vocês imaginem isso, tá? Quero que vocês entrem, vamos pôr o traço oral para imaginar, para sentir aí os 5 sentidos. Essa criança, ela está ali se conectando com aquela mãe através do paladar. E esse paladar, ele traz para ela uma sensação muito boa. Então, o que acontece? Quando eu tenho traço oral na dor, eu tenho uma criança que é como se ela estivesse
precisando daquele mamar, daquele colo, daquele acolhimento. Foi ali que aquele traço se formou e foi ali que aquela criança aprendeu a se conectar com a mãe. Então, me conectar com a mãe significa receber dela o alimento, que também significa acolhimento. Alimento, acolhimento. Alimento, acolhimento. Tá? Então, quando essa criança ela se desenvolve, uma pessoa que tem bastante do traço oral, ela não só pode demonstrar a dor dela através da carência, mas ela também pode demonstrar a dor dela através da comida, do paladar, da necessidade dela estar sempre comendo. Por quê? Porque aquela criança ela não tinha como resolver o problema. E muitas das vezes nem a mãe tinha como resolver o problema dela porque ela não se comunicava. Vamos voltar para o exemplo lá do mosquito que picou a perna da criança. E aí a mãe vai lá e dá uma mamar para ela achando que ela está com fome. Tá? Então, o problema daquela criança foi resolvido? O que vocês acham? A criança está com a perna que foi picada por um pernilongo. E a mãe vai com todo o carinho do mundo, com todas as boas intenções, dar uma mamar para ela. O que uma coisa tem a ver com a outra? Não tem. Então o que acontece? É possível, inclusive, que quando aquele mamar acabe, aquela perna continue coçando. E aquela criança volte a chorar e a mãe fique sem entender. Então o que acontece? Embora a mãe tenha boas intenções e oferece um tipo de acolhimento que agora veio através do alimento para aquela criança, não resolveu o problema dela. Mas foi gostoso. Então ela meio que sossega. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para um adulto com bastante do traço oral e que está ali na dor, tá? Especialmente o oral do excesso, tá? Depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre a diferença do oral do excesso, da falta, assim por diante, mas especialmente o oral do excesso. O fofinho, o redondinho, cheinho e assim por diante. Não é gordo, é cheinho, fofinho, tá? Então, o oral do excesso, de uma forma geral, ele se conecta através do excesso, especialmente quando ele está na dor, tá? Que aquela criança que a mãe deu muito mamar, até as vezes que ele não precisava do mamar, como aquela vez que o mosquito picou e a criança chorou e a mãe foi deu mamar, então a criança que mamou demais, sem precisar, a mãe achava que estava com fome e dava mamar, tá? Então, ela vai buscar tapar as emoções dela, os sentimentos ruins e os desconfortos, sempre através do excesso. Porque ela aprendeu que se eu mamar bastante, parece que eu não resolvo meu problema. A voz falhou. Eu não resolvo o meu problema, mas eu tenho uma quantidade de prazer que é muito grande, então meio que eu me distraio do problema por um tempo. O que eu estava fazendo enquanto eu estava me distraindo do problema quando eu era um bebê, no colo da minha mãe? Comendo, me alimentando. Adulto mama, Marcos? Não deveria. Né? Não deveria. Então, assim, chegou ali o adulto ali, 20 anos, né? 18, 20, 30, 40, mama, não mama mais. Então o que acontece? O adulto ele tende a buscar, geralmente, aquela sensação de acolhimento que vem através do alimento. Por quê? Todo oral sabe que quando a gente come uma coisa muito gostosa, a gente sente como que se a gente estivesse abraçando, ou que a gente estivesse sendo abraçado. É um prazer, é uma sensação de prazer que é muito gostosa. Tá? Inclusive, a Laila não, na verdade a gente estava fazendo janta aqui, aí tem um milho aqui me esperando para eu comer. Tá muito gostoso o milho, eu tô aqui olhando para a cara dele aqui, daqui a pouco eu vou comer, porque eu gosto muito de milho. E a Laila ama mais ainda. Então, quando a Laila faz milho, por exemplo, a gente vai comer milho, para a Laila é um prazer muito grande, porque ela conecta lá com a infância dela. Então, o traço oral, eu e a Laila somos bastante orais, então o traço oral ele se conecta muito com a comida. E geralmente ele tem uma conexão extra com a comida, porque a comida é como que se ela trouxesse sensações e emoções, um alívio para as emoções daquela pessoa. Tá? Então, eu estou triste, eu vou com uma comida específica, e aquela comida me dá um prazer que faz eu me esquecer do problema que eu tenho. Daquele desconforto que eu estou passando e assim por diante. Comentei recentemente na outra live ali que geralmente quando o traço está na dor, o traço oral está na dor, é assim, a gente fica triste, a gente fica angustiado, a gente fica entediado, a gente fica preocupado, a gente fica ansioso. São coisas que acontecem no nosso dia a dia por um monte de razões diferentes e não vão deixar de acontecer só porque a gente aprendeu a cuidar do traço. Muito pelo contrário, a gente só vai administrar melhor essa situação. E aí o que acontece? Quando a gente entende isso, a gente entende o quê? O traço oral, quando ele sente essas sensações, a primeira coisa que ele vai fazer é abrir a geladeira. Ele vai abrir a geladeira para ele ver se tem alguma coisa rápida ali para ele comer, para ele beber, para ele comer, para ele aliviar aquele sentimento.
Ah, não tem nada na geladeira. Ele vai correr no iFood lá, no pedido já, para ele poder ver se tem alguma promoção, se tem alguma comida lá que ele gosta, que dá para ele pedir, para trazer para ele aquela sensação de prazer que ele esqueça o problema dele. Então, quando é que eu identifico a outra forma do traço oral estar na dor? Pela forma que ele se alimenta. Quando esse traço oral, lembra que é pelo excesso, então muitas das vezes ele vai comer uma pizza, ele pede uma pizza, só que ele não come uma fatia só e o problema dele se resolveu. Não, ele precisa continuar sentindo aquele prazer. Então ele come um pedaço, aí ele vai comer outro pedaço, aí ele vai comer outro pedaço, quando ele vai ver, acabou a pizza inteira. Tá? Especialmente se ele faz isso sempre. De repente uma pizza já não é mais o suficiente, e aí daqui a pouco uma pizza e meia já não é mais o suficiente, e aí ele vai engordando. Por quê? Porque a forma dele buscar resolver o problema, ele não sabe. Ele lembra que o adulto na dor ele se comporta como uma criança daquele período ali do desenvolvimento do traço de caráter. Então ele volta como se ele fosse aquele bebê novamente, aquele bebê que não podia resolver o seu próprio problema. E aí ele chamava a mãe, entre aspas, e a mãe dava o peito lá, colocava o peito na boca dele, ele mamava, sentia um prazer e esquecia do problema durante um tempo. Então, como o adulto não mama mais, ele vai procurar um alimento no momento de angústia, de tristeza, de solidão, de outras emoções aí, ansiedade. Assim. Ele vai buscar o peito. É instintivo, ele aprendeu que o peito não resolve, mas pelo menos dá um prazer para ele, que ele esquece momentaneamente do problema. E aí, o peito qual que é? Geralmente é a pizza favorita, é o hambúrguer favorito, é o japonês favorito, é o macarrão favorito, é o restaurante favorito. Então, aquela pessoa que ela come não porque ela está com fome, tá? É aquela pessoa que ela não come para suprir as necessidades nutricionais dela. Eu estou precisando de proteína, vou comer uma carne aqui. Estou precisando de um carboidrato, vou escolher um purê, um arroz. Não é assim que ela seleciona os alimentos. Tá? Ela seleciona os alimentos com base nas emoções que ela está sentindo. Então essa é a segunda forma de identificar que o traço oral está na dor. Até aqui, ok? Quando a gente começa a entender isso, vai ficando cada vez mais fácil de a gente identificar, opa, eu acho que o que eu estou sentindo agora é a dor do traço oral, eu preciso acolher esse traço. Por quê? Porque se eu for atrás de comida, daqui a pouco eu estou imenso. Porque os problemas eles não vão ser resolvidos, eles vão continuar voltando, e o que acontece? Só que eu vou continuar aumentando de peso, entendeu? Então aí o negócio começa a desembolar, o excesso de peso, blá blá blá. Essa é uma das formas. Uma forma era a carência, e a outra forma é pela forma que essa pessoa se alimenta. Me encantam os assados. Eu também, eu amo churrasco e toda vez que eu vou comer churrasco eu arrebento. E ainda bem que é só de vez em quando, né? Porque senão também faria mal. Mas assim, percebe que uma coisa é você gostar e sentir prazer de uma comida e outra coisa é você buscar naquela comida um alívio emocional. Então são coisas diferentes. Eu amo comer, continuo comendo pizza, continuo comendo... Hoje, a gente, na volta da academia, lá no nosso prêmio, né, sempre na semana a gente tem um dia aí que a gente se vai lá e compra alguma coisa que a gente está com vontade de comer pelo nosso esforço de estar indo na academia todos os dias. Então hoje a gente passou lá na loja de churros e compramos um churros para cada um. Estava maravilhoso, bem gostoso, do jeito que a gente gostava. E a gente veio comendo e plantou à vontade. Show! Nós não precisamos tapar emoções ruins com a comida, porque senão um só ia ser pouco, tinha que ser uns 5 ou 10. Como a gente só queria ter um prazer realmente ali, porque né, era uma coisa que a gente estava desejando, aquele prazer da comida, a gente foi, comprou, resolveu, matamos à vontade, tchau. Você não precisa voltar para aquilo porque você está se sentindo mal e você precisa resolver aquilo de uma outra forma. Tá? Então, quando a gente avança agora, a gente vai para o próximo traço, que é o traço psicopata. E o traço psicopata, ele é um traço que, como a gente já bem disse, ele é mais distante um pouco das pessoas. O traço oral ele é mais quente, ele quer se conectar, ele quer se juntar, ele quer estar sempre junto, ele quer fazer o bem para o outro, fazer o outro se sentir feliz, ele quer que o outro faça ele se sentir feliz, ele quer os prazeres da vida, ele quer tudo, tá? O traço psicopata, ele é um pouco mais racional, ele é um pouco mais direto, ele é um pouco mais desapegado de emoções, por assim dizer, ele é um traço mais ambicioso e assim por diante. Como que o traço psicopata ele se desenvolve para a gente já entender que se um adulto vamos lá, como que o traço, quase que eu travei aqui agora, como que o traço psicopata se desenvolve para eu entender como que uma pessoa adulta funciona quando ela está na dor, já que eu já falei várias vezes que é a mesma coisa, do mesmo jeito que
aquela criança funcionou, teve que funcionar para desenvolver o traço psicopata, é o jeito que o adulto vai funcionar se ele estiver na dor, tá? Então o traço psicopata ele se desenvolve pela percepção de que estão fazendo ele de trouxa. É assim que ele se desenvolve. A mãe se aproveita do menino porque o menino é inocente, e aí ela fala uma coisa pra ele, mas ela não cumpre, mas ela acredita que ele não vai nem lembrar e assim por diante. Então a mãe saiu com o menino no supermercado, e aí o menino viu lá o Danone, pediu pra mãe, a mãe falou assim, não filho, ó, na volta a gente compra isso aí, vamos ali comprar carne com a mãe, na volta a gente pega. Aí o que ela faz? Ela dá a volta pelo supermercado, sai pelo caixa, vai embora, a criança nem lembra mais que ela pegou o Danone, quando ela vai lembrar do Danone que ela queria, ela já está em casa e ela percebe que ela foi passada para trás. Ou seja, as pessoas já não se conectam mais com você porque você importa para elas. Se você não fizer nada de bom para eles, eles não te dão nada daquilo que você quer e pronto, acabou, você fica sozinho, tá? Por isso que esse traço ele é mais despegado um pouco de emoções e das relações. Por quê? Porque ele começou a perceber que só o fato de eu gostar das pessoas e as pessoas gostarem de mim não é o suficiente. Eu preciso estar sempre naquela coisa de troca, onde eu ofereço para o outro aquilo que ele quer para ele me dar aquilo que eu quero, senão as coisas não funcionam. Então a emoção não entra em jogo, tá? Por isso que o traço psicopata ele é um pouco mais frio. E aí o que acontece? Duas formas de identificar se o traço psicopata estão na dor, também duas formas, tá? Então o traço psicopata ele entra na dor quando ele tem essa sensação de que estão se aproveitando dele. Quando o traço psicopata ele começa a sentir que estão se aproveitando dele, em que sentido, Marcos? Vamos supor que você está numa relação. E essa relação é assim, ó, você faz muito pro outro, você cuida do outro, você leva ele em consideração, se você é mulher, faz a comida dele, se você é homem, você dá os presentes, você faz aquilo que você quer, que você acredita que é o certo a se fazer, você oferece, você se esforça e faz acontecer. E aí o que acontece? Quando você dar e receber, né? Então você faz e em algum momento você espera receber alguma coisa em troca. É natural, todo ser humano sabe disso e a gente faz assim mesmo, tá? As coisas. Então, quando a gente pensa assim, olha, eu vou fazer isso pra você, eu amo você, por isso que eu vou fazer isso pra você, mas em algum momento eu quero receber alguma coisa aí, porque o fato de você me ama também. É uma demonstração aí de amor, de afetos e assim por diante. Show. Até aqui, ok. Quando eu começo a fazer demais para o outro, só que eu não estou recebendo nada em troca, muito pelo contrário, começo a ser ainda cobrado, pronto. Aí eu já entendi que quem que vai começar agora a ficar na dor? Traço psicopata. Traço psicopata ele entra na dor nesse momento. Quando ele começa a perceber que ele está sendo feito de trouxa, que as pessoas estão se aproveitando dele pela inocência, pelas emoções que ele tem, só que ele não está ganhando nada com isso. E aí quando esse traço psicopata ele se enfesa e entra na dor, aí ele, o que ele faz? Geralmente a frase do traço psicopata é eu mato no coração, aquela pessoa morreu para mim, que é o quê? Ele se isola daquela pessoa, ele quebra aquela relação de uma vez por todas. Por quê? Porque ele fala assim, você não vai me fazer de besta novamente. A pessoa que tem bastante traço psicopata, geralmente você só faz ela de besta uma vez. Se você conseguir fazer duas vezes é porque essa pessoa está na dor. E tem um oral ali que não está querendo deixar essa pessoa se afastar, ou um rígido, por exemplo, no caso de um par. Mas o traço psicopata, quando ele começa a sentir que ele está dando muito mais do que ele está recebendo, estão fazendo de besta, estão se aproveitando dele, ele se esforça demais para fazer o outro feliz, mas o outro está cagando para ele e assim por diante, é nesse momento que o traço psicopata ele começa a ver que aquilo está injusto, entendeu? O traço psicopata ele é assim, é negociação. Então se eu dou, eu preciso receber. Se eu estou dando muito mais do que eu estou recebendo, isso é injusto. E o traço psicopata agora ele faz o quê? Ele simplesmente ele vai começar a agir de uma forma mais fria, ele começa a sair matando as pessoas no coração, ele sai riscando o nome da agenda, ele sai deletando o número. Por quê? Porque ele quer evitar a todo custo aquela sensação novamente. Então, aquela criança que infelizmente naquela situação lá do mercado foi passada para trás por uma inocência que ela não tinha, né? Por uma maldade que ela não tinha, de achar que a mãe ia se aproveitar dela, enganar ela foi passada para trás. Então o traço psicopata, ele não aceita que isso aconteça novamente, e às vezes ele se entrega, isso acontece, ele mata aquela relação, tá? Especialmente se ele tem bastante do traço psicopata. E a outra forma desse traço psicopata e se identificar na dor, uma é quando ele começa a perceber que ele está oferecendo muito mais do que ele entrega, ou do que ele está... Vamos lá. Uma forma de a gente identificar que o traço psicopata está na dor, são 10h15, eu acordei cedinho hoje, então a cabeça tá indo aqui, mas vai com paciência.
A forma mais rápida de eu identificar se esse traço psicopata está na dor é quando eu começo a sentir que as coisas estão injustas, que eu estou fazendo muito, estou recebendo muito pouco. Quem que está nesse caso na dor? Traço psicopata. Eu já entendi que é o traço psicopata que está com esse sentimento. Esse sentimento ele pertence ao traço psicopata. Essa é uma das formas. A segunda forma, ela vem através de cobrança. Lembra que o traço psicopata ele da negociação, então eu ofereço para receber em troca. Se ele está oferecendo muito e não está recebendo nada, ele fica na dor porque ele percebe que ele está sendo feito de trouxa. Só que se as pessoas ao redor dele faz ele sentir que estão dando muito mais para ele do que ele está dando para o outro, ou seja, que ele está recebendo muito mais benefícios do que ele está dando, e fica o tempo todo jogando isso na cara dele, cobrando que ele tem que fazer mais, que ele tem que ser mais e etc, porque elas fazem muito isso para ele, como que cobrando dele, ele também fica na dor, com esse sentimento de que ele está devendo, que ele está em dívida com as pessoas, e as pessoas estão cobrando essa dívida, tá? Então, tudo que entra em desequilíbrio em relação ao traço psicopata vai fazer mal para ele. Novamente, se ele sentir que ele está oferecendo muito mais do que ele está recebendo, ele entra na dor, e se ele sentir que as pessoas estão cobrando ele, dizendo que estão dando muito mais para ele do que ele está oferecendo, ou seja, quando ele começa a se sentir cobrado, também ele fica na dor, porque o traço psicopata ele não gosta de dever ninguém. Por quê? Quem deve geralmente está por baixo, né? Geralmente quem deve, geralmente ele é como se ele estivesse realmente embaixo da outra pessoa, e o traço psicopata não gosta de ficar embaixo de ninguém, ele quer ficar sempre por cima. Se ele estiver oferecendo um pouquinho mais do que a pessoa e a pessoa estiver devendo para ele, ok, ele vai saber administrar aquilo, especialmente se não for uma relação tão importante, se for uma relação um pouco mais distante para ele vai administrar aquele favor em algum momento. Agora, se ele estiver devendo para o outro, aí ele começa a sentir aquela dor novamente, aquela inquietação, aquela ansiedade, tá? Por quê? Porque a necessidade de controle dele não está sendo sanada, tá? Show? Até aqui vocês estão conseguindo entender? Já estão conseguindo identificar mais ou menos qual traço que sente o quê? Como que faz para identificar cada traço? Nós já avançamos 3 traços. Então, nós já falamos do traço esquizoide. Traço esquizoide a gente identifica na dor quando? Quando a gente começa a perceber que a gente está se isolando demais. Quando a gente começa a sentir a necessidade de a gente ficar o tempo todo muito sozinho, não quer se conectar com ninguém, não quer falar com ninguém, não quer ter que falar não quer nada com ninguém, com o mundo como um todo, não quer sair pra rua, não quer fazer nada, quer só ficar dentro do útero, que muitas vezes é a casa, o quarto e assim por diante. Eu já identifiquei que esse traço de caráter esquizoide, quando eu começo a me isolar demais, o traço de caráter esquizoide é uma evidência de que ele está na dor. O traço de caráter esquizoide saudável, ele se isola, organiza a mente, descansa um pouco ali das relações humanas e ele volta para o mundo real, ele não fica só dentro do útero, tá? Então, metaforicamente falando, né, o quarto dele ou a casa dele, assim por diante. Então o traço, quando ele começa a se isolar demais, traço esquizoide na dor, é uma evidência de que esse traço está se sentindo rejeitado, seja na cabeça dele ou pelas pessoas que realmente rejeitam ele, reclamam o tempo todo com ele, xingam ele, falam mal dele, ele se isola. Tá? O ambiente está fazendo mal para ele, assim como aquele útero durante a gestação fez mal para ele, e aí a conexão mais rápida que ele faz, o instinto mais rápido que ele tem é de se isolar e ficar quietinho ali, como se, bom, já que vocês não gostam de mim, então eu vou ficar aqui, pelo menos não vou incomodar ninguém, e nem vocês me incomodam também, tá? Então aqui a gente já entende o quê? Esse é o traço esquizoide, assim que a gente identifica como que esse traço está na dor. Se eu estou sentindo esse sentimento, eu já sei que o meu traço esquizoide está na dor, tá? Deixa eu só clicar aqui para eu ver quanto tempo já foi. Meu Deus, já são 50 minutos. Será que vai dar tempo de falar todos? Vai dar sim, porque nós estamos on, né? Hoje é quarta-feira, tem bastante chão pela frente. Deixa eu só pedir uma água para minha esposa aqui, porque minha garganta daqui a pouco vai começar a fechar. Tomara que ela tenha escutado. Será que minha esposa está na minha live? Deixa eu ver aqui rapidinho, porque às vezes ela está na live aqui e eu estou falando besteira. Ih, tá não. Não dá nem me dando bola, mas tudo bem, não tem problema. Ela tá resolvendo as coisas dela. Como é que tá pra vocês, gente? Vocês estão conseguindo entender? Vocês estão conseguindo... Tá fazendo sentido? Vocês estão conectando os pontos? Estão conseguindo identificar momentos aí que vocês já sentiram assim? Conta aí pra mim. O pai tá on. Então assim, faltam 2 traços, tá? Só pra fazer o resumo novamente.
nós temos aí o traço oral. Duas formas de identificar se o traço de caráter oral está na dor. Uma é a carência excessiva, o tempo todo tentando agradar todo mundo, para que todo mundo fique perto dele, para que todo mundo fique com ele, para fazer amizade com todo mundo. É aquela pessoa carente, grudenta, chata, insuportável. Pode dizer assim, tá? Porque existe aquela pessoa que ela é carente, né? Ou seja, aquela pessoa que quer um carinho, quer um negocinho e tal, mas ela vai, né? Ok, você atende a necessidade dela e ela meio que vai bater as asinhas dela, em outro momento talvez ela volte. Mas tem aquela pessoa que o tempo todo ela quer ficar agradando, para garantir que todo mundo está bem, para garantir que todo mundo fique feliz. E como se é um desespero tão grande para ela ser aceita, para as pessoas gostarem dela, para quererem ficar com ela, que é chato. Ninguém gosta de gente assim, geralmente, tá? Então, se eu começo a perceber que eu estou muito carente, tá? Que eu estou muito carente, traço oral, na dor, tá? A outra forma do traço oral sentir dor é quando a gente começa a identificar que eu estou tendo muitas fomes emocionais. Eu estou o tempo todo procurando alguma coisa para me satisfazer rápido, para ter aquela injeção, né? Eu não sei como é que chama lá, que diz que a gente come lá o trigo, alguma coisa doce, assim, diz que o cérebro ele já puxa aquela energia como um sinal de alegria, dá um prazer na gente que a gente relaxa, né? Assim? Até as mulheres durante a TPM ali, às vezes vai um chocolate, que diz que o chocolate ele traz essa sensação de alegria. Então é o quê? Eu estou tentando compensar sentimentos ruins que eu não sei resolver. Lembra aquela criancinha lá no colo da mãe? Ela não tinha como resolver os próprios problemas. Então, ela resolvia os problemas, ou ela enganava os problemas mamando no peito da mãe. Era prazeroso, era fofinho, era acolhedor, era quentinha, a mãe balançava, cantava musiquinha de niná e assim por diante. Então, a forma do oral, ele simular aquele sentimento, aquela situação, aquele ambiente de acolhimento, era fazendo o quê? Comendo alguma coisa gostosa que conecte ele com aquela sensação. Vou contar um exemplo aqui. Na época que eu estava com o oral bastante na dor, por vários ansiolíticos atrapalham na questão dos traços. Márcia, explica para mim o que é ansiolíticos. Eu já ouvi essa palavra, mas eu não estou lembrando o que é. Explica para mim o que é remédio, o que é isso. Então assim, ó. Quando eu estava bastante na dor, agora eu estou emagrecendo já, né? Até o ombro aqui aparecendo mais, né? Eu não estou mais gordo, né? Eu tenho muita iniciativa própria. Isso é malo, tia? Não, na verdade não. Não é mal, né? Essa é uma característica sua, né? O objetivo é só que você comece a perceber. Se você é assim para agradar todo mundo, aí pode ser ruim. Agora, se você é assim porque é um jeito seu, você não faz isso para se prender a ninguém ou para que ninguém se prenda a você, é simplesmente uma atitude que você tem, é um jeito seu, não tem nenhum problema. Isso está relacionado aí com os seus traços, tá? Com a sua personalidade. O problema é quando você começa a tomar iniciativa, por assim dizer, para fazer com que as pessoas gostem de você. Aí é completamente diferente, porque você tem uma intenção de fazer aquilo, não porque você é daquele jeito, mas porque você quer algo em troca, entendeu? E muitas vezes, se isso que você quer em troca for carinho, atenção e assim por diante, aí se torna um problema. Por quê? Porque você não está sabendo sanar as suas necessidades emocionais, você está esperando que outras pessoas sanem para você, tá? Então aí se torna um problema. Mas se é só o seu jeito, se você não fica se apegando às pessoas por conta disso, nem fica acreditando que as pessoas têm que te fazer alguma coisa só porque você tomou a iniciativa, não tem absolutamente nenhum problema. Remédios para ansiedade. Ok, eu imaginei que fosse alguma coisa desse tipo, mas para não cometer gafe ao vivo aí, eu preferi não me comprometer. Tá? Remédios para ansiedade, às vezes sim, mas assim, qual é a grande questão? O remédio para ansiedade, ele desativa ali uma parte, né, da química que faz você sentir aquele sentimento, mas é como o traço oral, tá? Não estou dizendo que você não tenha que tomar, se você faz acompanhamento, coisas desse tipo, mas a ansiedade em si, ela quase sempre está relacionada com o traço de caráter psicopata e o rígido. Por quê? Porque esses dois traços, o masoquista também, mas esses dois traços principais, eles têm o quê? Eles têm uma necessidade de controle muito grande. Então tudo que está fora do controle dele, o que dá medo nele por ele não ter o controle, faz com que ele fique ansioso. E o que é a ansiedade? Vou te explicar bem certinho aqui para você nunca mais esquecer. A ansiedade é quando eu tenho uma necessidade constante ou um hábito constante de ir no futuro.
Não sei se fez sentido para você. O que é ir no futuro? É ficar pensando demais no que pode acontecer se caso alguma coisa acontecer. Então, eu não fico vivendo no meu presente, entender o que eu posso controlar, o que eu não posso, o que eu posso resolver, o que eu não posso. Eu fico o tempo todo viajando para o futuro. O que vai acontecer se essa pessoa não pagar daqui a 15 dias? O que não vai acontecer se a pessoa que ia vir arrumar aqui o cano não vier arrumar na sexta-feira? Então eu sempre estou indo para o futuro. Eu não consigo permanecer no presente. E o que isso faz com a gente? Isso faz com que a gente se sobrecarregue com coisas que não aconteceram, com coisas que às vezes nem vão acontecer, por uma preocupação, por uma falta desse senso de controle, tá? Então a ansiedade, de uma forma geral, ela tem a ver com isso. Por exemplo, aconteceu uma coisa muito grande, exato, lá, excesso de pensamento. Eu fico o tempo todo no futuro. O que pode acontecer? O que vai acontecer? Será que isso vai acontecer? Será que fulano vai fazer isso comigo? Será que fulano não vai fazer isso comigo? Será que vão me cobrar? Será que não? É sempre no futuro. Eu estou sempre tentando imaginar cenários que são muito desconfortáveis para mim e aquilo tira a minha paz. Então, a ansiedade ela está muito relacionada com isso. Exato, ó, questões não resolvidas também. Em que sentido questões não resolvidas? Algo no passado me trouxe desconforto, um desconforto muito grande. E aí a gente pode estar falando de traumas, a gente pode estar falando de coisas mais simples, mas todas elas que são desconfortáveis. Todas elas são bastante desconfortáveis e o meu medo de que isso aconteça no futuro novamente, por a mesma pessoa, por pessoas diferentes, por situações diferentes ou por situações parecidas, faz com que eu fique inquieto. Por quê? Porque eu não quero que aquilo aconteça novamente. Então é o excesso de pensamento. Eu estou sempre no futuro, tentando adivinhar o que vai acontecer no futuro com base no que já aconteceu no passado, com base naquilo que é muito desconfortável para mim e eu não quero que aconteça, só que eu não tenho controle. Aí que é o pior, porque se eu tenho controle eu não tenho ansiedade. Geralmente a ansiedade é sempre muita necessidade de controle, por isso o traço de caráter psicopata e o rígido, masoquista também, tá? Pelas questões dele. Só que se eu não tenho controle, eu começo a ficar inquieto. É como se minha mente ficasse o tempo todo buscando uma forma de controlar aquilo, só que aquilo pode ser que não aconteça, tá? Então quando eu faço uso desses remédios, eu estou tentando tirar esse sentimento de controle. Só que ele pertence a você só precisa controlar ele, aprender a controlar esse sentimento. Então, quando você tira o remédio, é como se você estivesse tentando aliviar aquela emoção através da comida. Ela vai te distrair, o remédio ele faz com que você não pense naquilo, mas ele não resolve as suas questões emocionais. Então, o remédio ele serve isso, ele é uma coisa como se fosse aquele step, é o pneu step. Geralmente o pneu step a gente pode até usar por algum tempo até a gente consertar o original, mas a roda do original é mais bonita, o step geralmente ele é meio feinho. Então, tem muitas pessoas que têm problemas como traço oral ou como traço psicopata, por exemplo, oral com comida, psicopata, muitas vezes aí com as questões dos remédios para ansiedade, que elas é como se elas tivessem o tempo todo aquele step, entendeu? Não é o que deveria estar ali, mas é o que vai ajudar o carro a continuar indo para frente, porque ela não está com condições de consertar a roda original. Só que, lógico, o carro não foi feito para funcionar com step, então geralmente depois de um tempo, aquele carro vai começar a apresentar problemas relacionados a desgaste, desalinhamento e assim por diante. Deu para entender? Tá? Então, não é que atrapalha o traço, só que também não resolve o problema. É como se fosse uma forma de mascarar aquele problema, de você não olhar mais para aquele problema. Esse é um problema que eu não posso resolver, então eu tomo remédio e não vejo, porque ele não deixa aquela preocupação chegar na minha mente. Traço oral. Tem um problema aqui que eu não posso resolver, então eu como para não deixar aquele problema me incomodar em sentido emocional. Show? Vamos para o próximo traço de caráter masoquista. Masoquista, a forma de a gente entender que o masoquista ele está na dor é uma forma um pouco parecida com o esquizoide, ele se fecha, tá? O traço de masoquista, ele morre de medo de errar, ele morre de medo de não atender as expectativas. Então, quando ele está com muito medo de não atender a expectativa de ninguém e ele não sabe como que ele vai fazer para lidar com as expectativas alheias, ele se fecha porque daí pelo menos ele não desaponta ninguém. Se ele não fizer nada para ninguém, ninguém vê ele, ninguém pede nada para ele e ele também não desaponta ninguém. Então, é uma forma, o traço masoquista ele não consegue impor limites nas suas relações e fica o tempo todo sentindo a obrigação de fazer isso ou aquilo para outras pessoas. A forma de ele se isolar é uma forma dele tentar se proteger das expectativas alheias, tá? Essa é uma das formas. Então, quando o traço masoquista ele começa a se fechar demais, no fundo, ele quer o quê? Que você não crie nenhuma expectativa sobre ele. Você não vê com ele, você não lida com ele, você não cria nenhuma expectativa e ele também não tem como te desapontar.
tá? Especialmente se ele acredita o tempo todo. Tem vários masoquistas por aí, tem vários masoquistas. Eu, por exemplo, sou um deles. Então, assim, ó, esse é um masoquista na dor. Quando o masoquista está na dor, ele funciona desse jeito. Por quê? Com o medo dele desapontar pessoas, ele se fecha e não desaponta ninguém. Só que também ele não realiza nada. Por quê? Porque esse medo tira dele a melhor característica do traço masoquista. Diferente dos 3 primeiros traços que nós falamos, o traço masoquista ele é o primeiro traço executor. Ele é o primeiro traço que tem capacidade de fazer as coisas por conta própria. Lembra que o traço esquizoide ele foge para a mente. Não é corpo, é mente. Tá? E quando a gente fala do traço oral, o traço oral estava no colo da mãe. Ele não tinha como fazer nada por ele mesmo. Minha esposa, será que está na live aí? Porque se ela estiver na live, eu vou pedir uma água para ela, porque eu tentei que dar um grito que eu acho que ela não me escutou. Cadê? Meu bem, você está assistindo minha live aí? Ah, ela tá, agora ela vai descobrir que eu quero água. Tá vendo, gente? Porque é bom que a esposa de vocês assiste a live de vocês aí. Dá pra você pedir as coisas pra ela via live. Então vamos lá, o traço de caráter masoquista, ele morre de medo de errar, ele morre de medo de desapontar pessoas. E aí, pra não desagradar as pessoas, ele se isola, ele se isola das pessoas e ele faz com que as pessoas não tenham contato com ele. Por quê? Porque daí ele nem corre o risco de desagradar ninguém e nem corre o risco de errar com ninguém. Ele está protegido. Agora, funciona? Não, imagina uma pessoa com uma extrema capacidade de execução que pode fazer tudo que ele quiser fazer, por assim dizer. O primeiro traço executor tem muita força, muita disposição para executar, mas ele não pode fazer nada. Por quê? Porque ele morre de medo de desagradar alguém. Então fica aquela pessoa como se fosse um touro, né? Sei lá, um urso, um leão na jaula. Ele não pode fazer nada, ele tem tantas coisas que ele poderia estar usufruindo, mas pelo medo dele desagradar e o medo dele ser humilhado novamente, faz com que ele se feche, né? E a outra forma do traço masoquista, ele sentir a dor dele, ou perceber a dor... Chegou a Laila, gente. Obrigado, meu bem. Aí, ó. Tá vendo? Funciona, viu? Depois vocês testam na casa de vocês. Tá bom. Vamos seguir aqui. Já deu uma lubrificada na garganta, vamos seguir. Então, assim, ó. A segunda forma de a gente identificar que o traço masoquista está na dor, gente, é quando a gente começa a se sentir bastante medo. Tá? O medo ele é muito característico do traço masoquista. Novamente, qual que é o medo do traço masoquista? O traço masoquista tem medo de errar. Ele tem medo dele errar e as pessoas assistirem e apontar o dedo na cara dele, assim, falar assim, ó, você errou, tá aí agora se lascando porque você errou. Então o traço masoquista, quando eu começo a sentir muito medo de fazer algo que eu quero, muito medo de executar alguma coisa assim por diante, então eu já identifiquei que é o traço masoquista, ele paralisa. O medo dele de falhar, o medo dele de errar, essa insegurança, por assim dizer, que ele sente, de não sentir segurança para avançar, faz com que... Olha lá, traiu a pizza. Não, aqui só funciona aqui em casa por enquanto, da pizza, viu? Quase não aceita um trabalho por conta do medo. Pronto, aí nós vamos falar primeiro do masoquista, tá? O masoquista ele é assim. Por ele achar que ele não vai dar conta de atender uma expectativa, ele recusa muitas vezes trabalho, ele recusa atividades que seriam boas para eles, ele recusa começar um empreendimento, ele recusa tudo. Por quê? Porque ele morre de medo, de falhar. Tá? E na dúvida entre falhar e correr o risco de ser humilhado e não fazer nada, não desapontar ninguém, ele fica travado. Então, ele se fecha e ele trava, ele também não executa nada. Então é aquela pessoa que poderia estar fazendo muito, poderia estar executando muito, construindo muito, mas ele não faz pelo medo. O medo de não dar conta, por exemplo. O medo de não atender expectativas, o medo de falhar e as pessoas rirem dele, o medo de um monte de coisas. Tá? Então sempre que nós temos o medo envolvido, ele especialmente está relacionado com o traço masoquista. Tá? E o traço masoquista ele é o traço mais fechado, ele já é naturalmente fechado. Quando ele está na dor, ele se fecha mais ainda. Ninguém tira nada dele e nem faz... nem consegue fazer ou tirar o melhor dele, assim, não consegue. Você nunca vai ver um masoquista construindo. Um masoquista na dor, ele não constrói nada, ele não faz nada, ele se fecha, ele não presta para nada, e isso faz muito, olha lá, e sofre calado, exatamente, tá? Esse medo tanto emocional e físico, não existe medo físico, tá? Todo medo ele é emocional, ele é uma resposta emocional ao que pode ser tanto emocional ou físico, mas assim, ó, por exemplo, a pessoa tem
Medo de avião. Pode ser um masoquista? Pode ser que ele está se sentindo inseguro, ele não consegue enxergar uma segurança em voar de avião, por exemplo. Mas continua sendo medo emocional. Só que lógico, né? Quando a gente está falando dos medos do traço masoquista, geralmente está relacionados com a execução dele. Né? Então, como é que a gente faz? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como lidar com esses traços de caráter, tá? Não hoje, porque hoje são quase 11 horas já, né? Já está aqui, 64 minutos. Mas para vocês conseguirem entender as formas mais fáceis de a gente lidar com esses conflitos que vão acontecendo dentro da gente. Passando o traço masoquista, como que a gente identifica? Só para ficar gravado aqui, ó, as verdadeiras oportunidades se perdem por causa do medo e da vergonha. Que é exato, não, a pessoa não progride. Por quê? Porque com medo faz ela ficar parada, tá? Ela tem medos e existem formas... estou com saudade do... é isso, tem que dar atenção pra mulher. Então, assim, o traço masoquista, ele é o traço que mais trava. Ele trava porque ele morre de medo de errar, ele morre de medo de não atender uma expectativa, ele acha que as pessoas estão sempre esperando alguma coisa dele, quando ele está na dor. E aí o medo dele falhar, por exemplo, faz com que ele trave, ele paralisa. Tanto em sentido emocional, ele não se expõe, não fala nada, não se compromete, por assim dizer, quanto em sentido físico, ele também não executa, tá? E a outra forma é essa mesmo, se fechando e através do medo, né? Então ele se fecha e quando ele começa a sentir muito medo, muita insegurança, é uma outra forma. O rígido agora, para a gente encerrar a live de hoje, tá? Então o rígido, ele tem uma forma de funcionar que é muito particular dele, ele é o segundo traço executor. Tanto o rígido como o masoquista, eles têm muita energia para execução. Então quando é que o rígido ele começa a sentir na dor? De duas formas, através primeiro da indecisão e através da comparação, tá? Então toda vez que o rígido ele fica extremamente indeciso, isso faz com que ele também trave e paralise, é uma evidência de dor. Por quê? Porque significa que aquele rígido ele tá revivendo sentimentos e sensações relacionados à infância. Como que o traço de caráter rígido se forma, Marcos? O rígido, o menino tentando se aproximar da mãe para conseguir formar com ela um par, que na cabeça dele aquilo faz muito sentido, mas não faz nenhum no mundo real, porque o pai, né, a mãe já pertence ao pai e a criança está tentando se meter no meio ali para roubar. Geralmente vocês vão ver de vez em quando, não faz sentido, né? Então de vez em quando vocês vão ver uma situação que geralmente acontece, que é basicamente o quê? Talvez até nos rios, eu já vi alguns rios mostrando isso, que é assim, ó, tá a mãe e o pai, e aí tem uma menininha, aí a mãe vai dar um beijo no pai, por exemplo, ou o pai tá fazendo um carinho na mãe. O que a menininha faz? Ela vai, tira a mão do pai da mãe e põe nela, pro pai fazer carinho nela. Ou então a mãe vai dar um beijo no pai, ela vai lá e afasta os dois, e ela quer dar um beijo no pai. Vocês já viram situações assim? Vocês já viram esses videozinhos que mostram essa criança agindo assim? A mesma coisa pode acontecer com o menino, tá? O menino, só que daí com relação à mãe, né? Que o pai vai dar um beijo na mãe e o menino não quer deixar, então fica com ciúme, não, ele quer estar ali. Então o que é o rígido? O rígido, ele se mete na relação dos pais e ele forma ali na cabeça dele um triângulo amoroso. E esse triângulo amoroso, é óbvio que ele vai perder, é óbvio que ele é o elo mais fraco e é óbvio que essa criança ela vai ser a que não faz sentido ela estar ali, mas na cabeça dela faz. E é isso que importa, né? A gente falou no começo. Não importa o que está acontecendo, importa como que a criança interpreta aquilo para aquilo desenvolver um traço nela. Quando essa criança começa a perceber que ela é o elo mais fraco da relação, ela começa a ter os planos B, plano C, plano D e assim por diante. Só que você começa a entender que assim, ó, toda vez que você vai numa sorveteria e você vê aquele monte de sorvete e tem vários sabores que você gosta, geralmente você fica o quê? Indeciso. Por quê? Se tivesse só 3 ou só 2, ia ser mais fácil para você descobrir qual que você quer. Você é daquele que você gosta mais, pronto, acabou. Mas enquanto mais opções você tem, fica mais difícil para você contabilizar os prejuízos, possíveis prejuízos que pode haver ali. O que o rígido faz? Ele faz isso na vida real, só que com todas as outras coisas, quando ele está na dor. Ele entra na faculdade de medicina, ele tranca, vai para a faculdade de psicologia, aí ele tranca, aí ele vai para a faculdade de advocacia, aí ele tranca, entendeu? Plano A, plano B, plano C, plano D. Ele vai começar a falar inglês, aí ele tranca, aí ele desiste. Aí ele vai começar a falar japonês, aí ele desiste, para o curso no meio. Aí ele vai lá para o árabe.
Aí ele desiste, ele vai pro coreano, entendeu? Ele é assim, ele fica muito indeciso, ele não consegue começar e terminar. O rígido na dor. Por quê? Lembra lá da infância? Ter colocado toda a energia na tentativa de conquistar a mãe, por assim dizer, fez com que essa criança se decepcionasse. Por quê? As palavras estão começando a já enroscar. Fez com que essa criança se decepcionasse. Ela colocou toda a energia dela em tentar conquistar a mãe, por exemplo, o menino conquistar a mãe, e a mãe já era do pai, então não tinha como essa criança ganhar. Olha lá, exato. Então, essa criança começou a perceber que ela não seria, na cabeça dela, ela começa a acreditar aquilo que ela comentou. Ela nunca se acha bom, ou seja, eu nunca serei bom bastante para conseguir a minha mãe. E no fundo, ele traz esse mesmo sentimento e essa mesma crença para as outras coisas na vida. Olha lá, me desespera quando a outra pessoa é indecisa. Com certeza. Por quê? Porque indecisão é perca de tempo. Literalmente. Enquanto a pessoa está ali pensando demais o que ela quer, o tempo está passando. Tá? Então, quando essa pessoa ela vai escolher uma profissão, quando ela vai escolher uma carreira, quando ela vai escolher um parceiro, quando ela vai escolher a roupa, quando ela vai escolher o carro, quando ela vai escolher a casa, ela é tudo muito indecisa. Os rígidos, eles são muito indecisos, por quê? Novamente, ter colocado todas as fichas, toda a energia dele na mãe, ter descoberto que nunca ele poderia ter tido, foi um prejuízo muito grande. Então, o que acontece com o rígido é o seguinte, ele começa a separar as fichas dele. Então, ele fala assim, eu vou colocar um pouquinho nesse, porque se esse não der certo, eu não perco tanto. Então, eu vou colocar um pouquinho nesse, um pouquinho naquele, um pouquinho no outro, um pouquinho no outro. Nenhum vai dar muita coisa, mas pelo menos se não der certo, ele não corre risco de tomar um tombo muito grande. Na cabeça do rígido que está na dor, que não entendeu ainda que o problema é que na infância ele estava tentando se intrometer onde ele não deveria, mas que na vida real ele pode se entregar 100% para aquilo que ele deseja, ele começa a separar essas fichas, por assim dizer. Por isso que ele começa a medicina, ele para, ele começa a advocacia, ele para, ele começa a psicologia, ele para. Por quê? Porque é uma forma dele tentar garantir que, assim, olha, se medicina não der certo, pelo menos eu já estou fazendo psicologia. Então, aí eu não perco tanto, porque eu já comecei a fazer as coisas ali meio de lado. Se esse namorado aqui, por exemplo, ou esse ficante, ou sei lá como que as pessoas falam hoje em dia, não der certo, eu já estou com outro contatinho de lado. Você entendeu? Eu já estou com outro contatinho de lado. Porque se esse cara aqui me decepcionar, pelo menos eu não fico no chão sozinho. Eu já tenho outro cara para me dar atenção. Você entendeu? Se eu comprar esse tênis aqui, eu não sei se eu vou me arrepender depois. Então, na dúvida, eu vou comprar um desse e um daquele. Por quê? Porque ele tem muito medo dele se colocar 100% numa coisa, dele se comprometer com uma coisa e ele se frustrar novamente. Novamente, é aquela criança, é o adulto se comportando como aquela criança, porque eles estão sentindo dores muito parecidas. Tá? Então, a primeira forma da gente identificar um rígido na dor é através de uma indecisão muito grande. Tá? Essa é uma das formas de a gente perceber isso. E a outra forma, que eu na verdade já até esqueci, que eu falei demais da outra, okay? Alguém me lembra aí qual que foram as duas formas que eu falei? E eu vou tomar uma água aqui. Qual que era? Eu devia ter anotado, eu falei que ia anotar, não anotei, tô aqui falando de vocês aqui sem esboço, sem nada, só com a cabeça aqui, aí agora deu branco, tá? Ciumento, possessivo, exato, tá? Por quê? Porque é o medo dele perder. Quando ele se conecta 100%, ele fica morrendo de medo de perder porque ele não tem a segurança. Comparação. Pronto, liberou aqui o espaço da cabeça, comparação. Então, uma das formas da gente identificar o rígido na dor, através da... fugiu a palavra, aí, ó, graças por explicar-nos os traços. Exato, de nada, não se preocupe, tá? Vamos falar bastante deles várias outras vezes. Então, uma das formas é pela indecisão e a outra forma é pela comparação. Como que funciona o rígido na dor que vive se comparando? Eu vou contar um exemplo para vocês. Aqui no meu bairro, nós estamos bem pertinho aqui de 2 shoppings, por exemplo. Nós temos o shopping Palmares, a gente tem o shopping Mendonça e a gente tem esses 2 shoppings bem próximos. E tem o shopping, como é que é o nome, meu bem? O Barracas lá, né? Então são 3 shoppings que nós temos pertinho da gente aqui, tá? Então, quando eu comparo com outras cidades, por exemplo, ou com outros bairros, o meu bairro ele é muito bom. Por quê? Porque eu tenho acesso a 3 shoppings, eu tenho McDonald's, tenho Starbucks muito perto, tenho Mostaça,
tem um monte de coisas que me beneficiam. Aí uma pessoa chega para mim e fala assim, tá, só que assim, ó, o seu bairro, por exemplo, não tem, vamos pensar numa coisa assim, bem diferente, não tem uma pista de corrida. Pronto, aí eu já fico me sentindo mal. Por quê? Eu acho que só quando eu tiver num bairro que tiver uma pista de corrida é que eu vou ser bom o suficiente como aquela outra pessoa. Eu acho que na minha cabeça fez sentido o que eu falei. Espero que tenha feito para vocês também. Então, por exemplo, o rígido ele começa a medir o valor dele com base nas comparações. Então, se fulano diz que ele é mais feliz porque ele está porque no bairro dele tem uma pista de corrida, por exemplo, e no meu tem um McDonald's e eu não me sinto feliz, aí, ó, tá vendo? Eu não tenho os melhores lombos empanados. Então, como que o rígido ele faz? Como que a comparação excessiva faz o rígido se pôr para baixo, tá? Basicamente, o que acontece? O rígido, ele começa a fazer basicamente isso. Ele vai se comparando e cada vez ele vai se afundando. Ele fala assim, nossa, eu queria tanto que meu bairro tivesse uma pista de corrida. Tudo bem, tem um monte de shopping, mas ele começa sempre a se comparar colocando por baixo, colocando ali numa situação inferior. Ele acabou de comprar um carro zero, só que daí ele descobriu que a prima ganhou um carro zero do pai que era 10 vezes mais caro que o dela. O rígido comprou o carro zero, aí ele já fica, nossa, mas meu carro nem é tão bom assim. Então ele não consegue medir o valor das coisas com base no esforço, ele não consegue medir as coisas com base no dele, ele está sempre se comparando. Ele vai lá e aí ele faz um bolo e aí as pessoas elogiam, só que daí alguém comentou que fulano de tal faz um bolo muito bom também, e aí esse bolo que a outra pessoa fez... as pessoas elogiaram muito, aí ele já acha que o dele não foi tão bom assim, porque falaram do outro bolo lá também, e que ela enfeita, além do bolo dela ser bom, também ela enfeita, e ela faz desenho, e não sei, então, percebe? Então o rígido, ele tem uma mania muito grande quando ele está na dor, de fazer comparações que são injustas contra ele mesmo, e nisso ele vai só se rebaixando. É o mesmo que ele fazia lá na infância com o pai, por exemplo, o menino que queria se aproximar da mãe, mas que nunca conseguia ganhar do pai, porque o pai era sempre mais forte, o pai tinha mais dinheiro, o pai podia ficar com a mãe até mais tarde, acordado enquanto o menino tinha que ir para a cama, o pai podia dirigir, o pai podia fazer isso, podia fazer aquilo. Então, todas as comparações que ele fazia em relação ao pai pela mãe, ele perdia. E essa conexão que esse rígido faz com as comparações, nesse sentido, era sempre de se rebaixar. Aquelas comparações sempre evidenciavam que o rígido era inferior. E ele aprendeu a fazer isso na infância. E aí ele começa a trazer isso para a vida adulta. Ele comprou o iPhone 11. Era o sonho da vida dele ter um iPhone 11. E aí a outra pessoa lá foi e comprou o 15. Ele já acha que o iPhone 11 dele já não presta mais. Por quê? Mas era o sonho dele. Tudo bem, mas agora ele comparou com o outro e ele descobriu que o valor desse era menor. Na cabeça dele o valor desse era menor, já não serve mais. O outro é que é o bom. Então os rígidos, eles têm muita mania de fazer isso. E por conta das comparações, muitas das vezes eles deixam de fazer o que tem que ser feito. A Márcia comentou, eu já deixei muitas vezes de receber trabalhos, de aceitar trabalhos, pelo medo de não conseguir dar conta. Mas pergunta para ela se as pessoas que ela assiste os trabalhos, se as pessoas que ela vê os trabalhos na internet, ela teria dúvida que aquela outra pessoa daria conta. Porque é comparação. Ela olha o trabalho da outra pessoa e fala, caramba, essa pessoa trabalha muito bem. E aí ela olha o dela e ela fala assim, caramba, o meu não é tão bom assim. Então como que eu vou oferecer esse trabalho para alguém? Aí alguém oferece o trabalho para ela, ela recusa. Estou usando o exemplo da Márcia aqui, tá? Mas vocês conseguem aplicar, vocês são inteligentes, né? Vocês vão conseguir aplicar isso em outras áreas da vida, porque eu já estou cansado. Então assim, ó, olha lá, desse jeito. Então, não é que o trabalho dela não seja bom e não seja competente o suficiente para agradar aquela pessoa que procurou ela, inclusive pelo trabalho dela. Só que quando ela se compara com outra pessoa, ela fala, nossa, a outra pessoa está muito na frente, então não tem como essa pessoa gostar do meu, e sendo que o meu é tão inferior ao outro.
Entendeu? Então, é mais ou menos assim que o rígido ele fica fazendo. Uma é pela indecisão, ao invés de ele se concentrar, se conectar e se envolver ou se comprometer 100% com uma coisa, ele quer se comprometer 20% com 5 coisas diferentes, porque se alguma der errado, ele não sofre. Ele não fica abandonado, ele não fica sozinho. E a outra forma dele é por comparações. É como o Jorge falou, se eu começar a falar para ele que o meu bairro tem isso, tem aquilo, ele pode se sentir mal se ele começar a comparar com o dele. Às vezes o dele não tem uma praça igual tem a minha. Só que daí ele pegou e falou, não, pera lá, as empanadas da minha é melhor do que a sua. No meu bairro aqui, as empanadas são melhor, os lomos são melhor. Quem não sabe, lomo é um lanche aqui, tá? Que é como se fosse um hambúrguer, só que ele vai, ao invés de carne moída ou a carne do hambúrguer ali, ele vai um bife, né? Geralmente é um bife bem gostoso, bem macio, isso é o lomo, tá? É uma comida bem comum aqui da Argentina como um todo. No Paraguai acho que tinha também, não sei se era igual, eu não comi, eu comi uma vez o lomo quando a gente saiu, inclusive, com o Jorge, mas é isso, tá? É um lanche basicamente com carne, é um filé de carne no lugar do hambúrguer e é bem gostoso. Aí a Lu perguntou ali, né? Ela tá respondendo ela ali, obrigado, viu, meu bem? Então assim, ó, com as mulheres, a rivalidade seria com a mãe? Sim, e geralmente as mulheres rígidas, elas Ixi, agora não vou saber como é que pronuncia a palavra. Elas têm rivalidade com outras mulheres no geral, tá? Então, outras mulheres, para a mulher rígida, outras mulheres estão sempre querendo passar ela para trás. Estão sempre querendo ser melhor do que ela. E geralmente uma coisa que a gente escuta muito dos rígidos, até para questão de comparação, não, porque fulano tem inveja, não, porque fulano é invejosa, não, porque fulano tá com inveja de mim. Porque os rígidos, eles estão sempre se comparando, tá? Especialmente se for com outras mulheres rígidas também. Então, o rígido, geralmente, ele é assim, ó. Ele se dá muito bem com o sexo oposto. Porque o sonho e o desejo do rígido é ter um par. O oral quer alguém para cuidar dele. Pode ser homem, pode ser mulher, não importa. Alguém que dê cuidados. Tanto é que o oral ele se dá muito bem com amigo, com o namorado, com o esposo, com o marido. Não faz diferença. Ele se sente bem tendo alguém junto com ele. O rígido, não. O rígido ele até tem amizades, mas ele quer mesmo é um par, tá? Então, como ele quer um par, para a mulher, todo homem pode ser um par. Então, ela geralmente se dá muito bem com outros homens. Mas com outras mulheres, as outras mulheres elas são concorrência. Na cabeça lógica do rígido é assim. Então, sempre tem alguém querendo me passar para trás, sempre tem alguém querendo ser melhor do que eu, sempre tem alguém com inveja daquilo que eu tenho. Por quê? É sempre concorrência. E geralmente são pessoas do mesmo sexo que estão concorrendo. Então, o homem, entre outros homens, ele vai estar sempre competindo. Já o homem bate para dar emprego pro pessoal que arruma carro. Então, assim, ó. Sempre com o homem, sempre com outro, começa com o pai, mas sempre depois vai se transmitir para outros homens. Então, outros homens são competição e outras mulheres são o prêmio. Então, os homens, geralmente muito rígidos, eles se conectam muito mais facilmente com mulheres, tá? Do que com homens, propriamente dito. Por quê? Porque os homens são concorrência. É um querendo furar o olho do outro, os talaricos, não sei porquê e tal, é concorrência. Tá? E as mulheres a mesma coisa. Começa com a mãe, porque a mãe está roubando o pai que a criança quer, que a menina quer. Tá? Então por isso que é aquela competitividade. Como que essa competitividade nasce durante a infância entre o menino e o pai, a menina e a mãe? Tá? É basicamente assim, o pai pede uma coisa, a criança faz com todo carinho, leva, faz o dobro, faz com o maior cuidado, e isso e aquilo, e enfeita, e não sei o quê. Show! Quando quando a mãe pede alguma coisa, ela se rebela. Ela não quer fazer, ela diz que não vai fazer, você não manda em mim. Competição, tá competindo. Estou tentando mostrar para minha mãe que ela não é melhor do que eu e que eu vou fazer o que eu quero. Tá? Então, geralmente, a menina rígida, ela geralmente vai bater muito de frente com a mãe, tá? Mas ela vai fazer tudo que o pai quer. E o menino rígido, ele compete muito com o pai e com os homens da vida da mãe, pode ser outros irmãos também, pela atenção da mãe, mas sempre que a mãe pede alguma coisa, mas ele abre um sorriso, ele vai e faz, ele aceita tudo e assim por diante. É a forma dessa criança começar a entender as dinâmicas envolvidas na relação entre homem e mulher. Lógico que para essa criança é tudo muito simples, é depois que a gente vai tendo um pouco mais de malícia, de entender o que envolve uma relação entre homem e mulher, que não é simplesmente necessariamente agradar, mas para essa criança é assim que ela vai fazer as contas.
tá? É assim que ela entende as coisas. Conseguiram entender? Conseguiram identificar? A Márcia falou que identificou, falou que já agiu assim. A Carol também falou que identificou, falou que já entendeu, como que já se fez. Eita, as palavras, cada vez estou travando mais. Percebeu que várias vezes também já se identificou, já se comportou dessa forma. E vocês, como um todo, aí, comenta para mim aí para eu entender. Vocês conseguiram entender? É assim, gente, é assim que a gente vai adquirindo intimidade com os nossos traços. É entendendo pelas necessidades e pelos traumas que geraram os traços, como é que eles se comportam quando eles estão na dor. O traço oral, ele tem que ser carente, Marcos? Não, muito pelo contrário. E, geralmente o traço oral ele se conecta com muita facilidade, mas ele não precisa de todo mundo, pelo menos não o oral saudável. Por quê? Porque ele sabe suprir as próprias necessidades. Então, ele usa as amizades para fazer bem para ele, mas não necessariamente ele precisa de todas aquelas pessoas, senão ele sente que ele vai morrer. Não é isso. Então, aqui hoje nós falamos especificamente sobre como o traço funciona na dor, como que esses traços se comportam na dor. E eu vou repetir mais uma vez para vocês não esquecerem. Uma pessoa na dor de um traço sempre vai se comportar de uma forma muito parecida àquela criança durante aquele período de formação do traço. O traço oral vai buscar o peito, o traço psicopata vai se desprender das emoções, o traço masoquista vai se fechar para não cometer erros, o traço rígido vai ficar indeciso, o traço esquizoide vai se fechar no útero. Foi excelente, amor, explicou de forma prática e simples de entender. Show! O traço masoquista, Lu, só para encerrar aqui, o traço masoquista é assim, ó. A criança, ela está chegando na época do desfraude, tá? O controle, a mielinização, ela vai descendo da cabeça. Quando a criança nasce, sai ali do útero da mãe, ela já tem o controle dos olhos, da boca e etc. Tanto que você põe no peito, ela já começa a sugar ali, então ela já tem aquele controle. Só que ela não controla o resto do corpo. É muito espasmo ali, ela não tem controle. Tanto é que você põe o dedo na mão dela, ela fecha na hora, tá? Então o que acontece? Quando a gente observa, por exemplo, o traço masoquista, é como se aquele controle foi descendo, né, pelo sistema nervoso, que foi a criança ativando e chegou nas pernas. O traço masoquista ele é executor. Ele já estava com as pernas fortes, ele já tinha como fazer, desfazer, correr, andar, ele já ia para onde ele quisesse e assim por diante. Só para termos de comparação aqui, o traço oral está no momento passivo, ele está no colo da mãe. Então ele não tinha como fazer muita coisa, mas o que ele podia fazer é chorar e espernear. O masoquista não. Na época do traço masoquista, ele já por volta dos 2 anos e meio, mais ou menos, aquela criança às vezes já está falando, já anda, já faz isso, já faz aquilo, já pronto, faz um monte de coisas. A única coisa que ela não faz é controlar os esfíncteres, porque o controle dos esfíncteres, o esfíncter anal, o controle do xixi, a sensibilidade dos órgãos genitais, daquela região toda ali do finalzinho da coluna, onde tem as últimas conexões nervosas, essa criança não conecta ainda, essa criança não controla ainda, por isso que o traço rígido não está formado. Então, é como se aquela criança ela tivesse todos os controles, mas ela ainda não consegue segurar o xixi e o cocô. E o que acontece geralmente é assim, ó, a criança, os pais criam uma expectativa em cima dessa criança para ela não fazer mais cocô na calça. Eles tiram a fralda e falam, ó, fulaninho, você já está grandinho, a gente vai te ensinar a usar o pinico. Então toda vez que você quiser ir ao banheiro, você avisa a gente para a gente levar você ao banheiro, tá? E aí, para você não fazer na roupa. Só que a criança, ela entende que os pais têm uma expectativa. Tá na fase do masoquista, ela já entende muita coisa. Só que ela não sabe que ela não consegue segurar o cocô, porque não chegou ainda a sensibilidade dos esfíncteres. Então, quando o cocô ele vem à vontade de fazer cocô, xixi e assim por diante, ela simplesmente deixa aquilo fluir. E se ela estava sem fralda, sujou a roupa toda. Quando a criança suja a roupa toda, novamente eu vou fazer questão de lembrar, tá? O traço ele se desenvolve através de desconforto repetitivo, desconforto contínuo. Então isso precisa acontecer muitas vezes em situações diferentes para que o traço ele se forme. Quando isso acontece de forma muito corriqueira, por assim dizer, na vida dessa criança, imagina um pai que estava lá ocupado, trabalhando, tendo que fazer um monte de coisa, agora descobre que a criança está toda
suja lá de cocô, porque já pediu 10 vezes para ela avisar, mas o cocô saiu e ela não tinha controle. Aí o pai briga com a criança, vai e briga com ela. Eu não acredito que você fez isso de novo. A gente já pediu para você avisar e você não avisa, faz na roupa. Agora tá tua mãe lá lavando louça, vai ter que parar tudo e para dar banho em você e isso e aquilo. Então assim, geralmente não pega a criança às vezes de um jeito muito amoroso, compreensivo. Às vezes os pais eles estão realmente ocupados e eles meio que descontam aquela insatisfação na criança. Então qual que é o sentimento que a criança fez? Eu ter cometido um erro fez com que os meus pais ficassem bravos comigo e eu me sinto mal por conta disso. É como se o meu erro tivesse sido exposto a outras pessoas. Então toda vez que eu erro e o meu erro pode ser visto por outras pessoas, eu me sinto humilhado. E por que acontece essa humilhação? Por eu saber que eu não dei conta de atender às expectativas das pessoas. Exato, as frustrações. Então, quando essa criança começa a perceber que toda vez que ela erra, ela frustra as pessoas e se sente frustrada também, o traço masoquista é um traço muito forte. Por quê? Porque essa criança ela começa a trancar o corpo. Ela começa a trancar o corpo, ela não consegue controlar o esfíncter, mas ela consegue trancar o bumbum, por exemplo. Tanto que o masoquista, uma das características mais marcantes do traço masoquista é aquele bumbum. Sabe os velhos da lancha, que não tem bunda? Geralmente aqueles velhos sem bunda, assim, que a bunda parece um pinguim, que parece que tem um tapinha na bunda dele e ficou bem para dentro, assim, que é trancada. Então esse é o bumbum do masoquista, de uma criança que trancou o bumbum para não correr o risco daquele cocô sair novamente e dos pais ficarem frustrados, tá? O jeito que essa criança tinha de controlar a situação era fazendo muito esforço. Por isso que o traço masoquista é um traço muito forte, porque imagina a criança que precisa o tempo todo estar com o bumbum trancado, porque ela não sabe a hora que o cocô vai vir, mas ela precisa garantir que ela não será humilhada novamente, que os pais não vão ficar bravos com ela. Então ela está o tempo todo trancada, aquela criança está o tempo todo fazendo força ali para segurar, não sabe que hora que vai vir, assim. Olha lá, o quadril do Faustão, é sem bunda, tá? Aquela pessoa que ela tem uma musculatura forte, porém ele é meio pra dentro, assim, né? Como se ela estivesse o tempo todo trancando ali o xixi e o cocô, tá? Então é assim que o traço masoquista ele se forma. Uma outra forma de o traço masoquista se formar, e isso aconteceu inclusive comigo, eu lembro que uma vez eu falei uma coisa lá, que minha mãe achou que era uma coisa e na verdade não era, mas se tivesse sido que ela tivesse achado era um palavrão e a gente estava no meio de um monte de visita e aí ela já correu e me deu um tapão na boca. Entendeu? E o meu traço masoquista é o meu principal, inclusive. Então assim, ó, me deu vontade de ir no banheiro. Ok, então vai lá, para não correr o risco de desapontar a sua esposa, tá? Então assim, ó, a criança o tio falou lá um palavrão, a criança não sabia. Tá? A criança não sabia que era um palavrão. Aí ela vai e repete. Só que na hora que ela repete, vem a chinelada na boca. Pá, não é pra você falar isso. Não sei. Então, ó, do mesmo jeito que quando o cocô saiu sem a criança ter controle, ela foi humilhada, quando ela falou uma coisa sem saber se as pessoas iam gostar ou não, ela foi humilhada, ela foi repreendida. Tem que pensar nas palavras, porque às vezes eu tô falando as palavras e não sei se é as palavras certas. Então, tô cansado, gente, 11 horas. Então, ela tranca. Tá? Característica do masoquista, ó, o maxilar quadradão aqui, ó, quadradão, maxilar bem, aqui é bem marcado, assim, ó. Por quê? É aquela musculatura forte dessa. Do mesmo jeito que o bumbum é trancado para dentro, o masoquista ele também tem muitas vezes os dentes tortos, a mandíbula muito forte. Por quê? Porque o jeito dele garantir que ele não vai errar falando um palavrão sem saber, eu não falo mais nada também. Entendeu? Ele se fecha, ele se tranca e agora nada de ninguém tira nada dessa criança que vai se tornar um adulto que também fica muito fechado. E que é um adulto também que muitas das vezes quando está na dor, fica o tempo todo tentando agradar todo mundo. Sempre está tenso. Exatamente, tá? Então esse é o masoquista. Ficou claro, Lu? Fala pra nós aí se fez sentido, se ficou claro pra você, tá? Se você quiser, lá no link da bio, tem lá a opção de você comprar o e-book, tá? O e-book, ele conta toda a trajetória de formação dos traços de caráter, tá? Não só a Lu, mas você que está assistindo, quer conhecer um pouquinho mais dos traços de caráter, da formação, das sensações envolvidas, do que acontece, pode ir lá no link, vai ter a opção de você acessar o e-book, lá, o e-book é autoral, que eu fiz com muito carinho, tem bastante ilustrações ali, exemplificando as situações e tudo, e, enfim, é uma forma aí
de vocês aumentarem o conhecimento de vocês em relação às pessoas que vivem em torno de vocês e de vocês mesmos. Substitui a análise corporal, Marcos? Não, não substitui. Só que você passa a ter uma profundidade de conhecimento muito maior do que alguém que está só, às vezes, assistindo uma live, alguma coisa desse tipo. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficaram bastante pessoas aí comigo, tá? Até agora, me dando aí essa audiência aí, ó. O pessoal gostou, a Lara tá me chamando já. Tá, gente? Então, um abraço para vocês, um excelente descanso aí para vocês e a gente se vê na próxima live. Vamos ver, de repente amanhã ou na sexta-feira a gente faz a live para falar de como que são os traços no recurso, como trazer os traços pro recurso, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.